Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para gravarmos o nosso Pod Cristão, onde nós falamos a lição diária da Escola Sabatina da Igreja Adventista. E nós estamos quase finalizando esse trimestre. Nós estamos iniciando hoje essa lição 12. Então, se você não pegou sua lição, já pega ela aí e fique no aguardo que nós já vamos iniciar. Mas antes, vou apresentar aqui os nossos convidados, que mais uma vez estão aqui para nos abrilhantar. Eles aceitaram o convite, né, mais uma vez, sinal que estão gostando cada vez mais e querem estar aqui falando sobre a palavra de Deus. O primeiro é o Vinícius, ele é da Igreja Central, ele está ali envolvido no secretariado ali do Ministério Pessoal. Ele também faz parte do Clube dos Gravadores, ele faz parte ali de conselheiro, está ali ajudando os meninos de 10 a 15 anos, os instruindo tanto na parte espiritual quanto na parte das especialidades, aonde eles têm essas especialidades como um fundamento que pode se tornar uma profissão futuramente, porque tem mais de 600 especialidades, aonde trabalha várias áreas do nosso cotidiano. Então, se você tem de 10 a 15 anos, quer conhecer um pouco mais, procura uma igreja adventista próxima de você. Pode ser tanto em Barretos, como você pode também estar buscando em outra cidade. Em Barretos, nós temos 3 igrejas. Nessas 3 igrejas, nós temos 3 clubes e você pode estar ali participando. Nós também temos aqui o Guilherme. O Guilherme agora ele está na Igreja do Bom Jesus, né? Ele era da Igreja Central, mas ele está ali como conselheiro também do Clube dos Gravadores da Igreja Central. Ele também faz o mesmo papel com o Vinícius, onde eles trabalham ali com crianças de 10 a 15 anos. E eles sabem tudo sobre gravadores, tá, gente? Eu acho que está tudo na ponta da língua, você perguntar, responde tudo rapidinho. E também ele está fazendo parte do coral da Igreja do Bom Jesus ali. Ele também vai ajudar nós ali também no Ministério Jovem. Então estamos felizes também que ele está ali nos ajudando, como também o Vinícius está ajudando ali o pessoal também da Central. Então, meninos, eu acho que não esqueci nada do currículo de vocês. Ficou faltando alguma coisa aí, pode falar. E dê um oi para a galera aí para a gente poder começar a nossa lição. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Jonas. É um prazer estar sempre aqui falando sobre mais da Palavra de Deus. Muito obrigado. É sempre um prazer muito grande, né? Desde o primeiro convite que eu recebi lá em 2023 até hoje, 2025, depois de 2 anos, ter essa confiança que vocês têm com a gente é muito bom também, né? E que é isso. É como o Paulo dizia, né? Pregar o Evangelho. E assim a gente cumpre as 3 mensagens angélicas. E Apocalipse fala também. Muito bem. Vou pedir para o Vinícius fazer a oração para que a gente possa iniciar a nossa lição. Então, da forma que nós estamos, vamos falar com Deus. Querido Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma semana que se passou. Agora podemos descansar no Teu amor, na Tua paz, e que assim a gente pode aprender mais um pouco sobre o Senhor, Pai, sobre os Seus ensinos, aqui no Pod Cristão. Aprender mais sobre a lição sabatina. O Senhor nos abençoe, esteja conosco nesse momento. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Se você não pegou sua lição, já pega a sua lição. Se você não tem a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista, você pode estar adquirindo ela, procurando uma igreja adventista. As pessoas irão te orientar de 2 formas. Ou você pode ter ela física, ou você pode ter ela digital, igual a minha. Tá? E você pode estar adquirindo ela. Eu prefiro a digital, porque para mim fica melhor, para mim poder estudar tudo, consigo carregar para qualquer lugar também, né? E posso estar lendo a qualquer momento. Agora, se você gosta da física, que é onde você consegue escrever, né? Tem gente que gosta de escrever, anotar, fazer, grifar, essas coisas. Então a pessoa prefere a física, tá? Mas você pode estar adquirindo. Mas se você não tem, abre a sua Bíblia em Êxodo 32, de 1 a 35. E já fica ligado também em Êxodo 33, de 1 a 11, é o que nós estaremos explanando aqui nessa lição. Tá? Nós temos a nossa tirinha, que vai estar aparecendo na tela para você aí, com o título Quando Deus Desaparece. E aí nessa tirinha nós temos 3 situações. Uma pessoa que está cantando para um público grande, e aí uma pessoa comenta com a outra, né, do lado, e falando assim: lá no passado o povo fez um bezerro de ouro para adorar. Que absurdo, né? E a pessoa respondeu: ainda bem que hoje somos mais evoluídos. Aqui nessas tirinhas nós temos uma referência de algumas situações, né?
Naquele período, nós vamos estudar mais aprofundado durante a semana, mas naquele período foram feitos o quê? Um bezerro de ouro. E aqui está citando assim, né? Nós somos inteligentes, mas tudo indica que nessa tirinha eles estavam fazendo um bezerro de ouro também. E nós vamos entender o contexto que não é apenas naquele momento que as pessoas começam a fazer a questão do bezerro de ouro. E sim que as pessoas elas podem estar fazendo no seu cotidiano de uma forma de adoração, qualquer outro tipo de coisa. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vocês querem falar alguma coisa sobre sábado? Sobre as primeiras impressões aí? Fique à vontade, quem quiser falar primeiro. Sobre sábado, ainda na última tirinha que fala ainda bem que hoje somos mais evoluídos, na verdade não é uma evolução que aconteceu, é uma transformação da adoração que acontece hoje em dia. Porque a adoração a Deus, ela sempre manteve da mesma forma, ela só sofreu algumas alterações aí pela tecnologia, pelo celular, tudo mais ficou mais fácil de transmitir a mensagem de Deus, mas a adoração pagã, no caso, a adoração idólatra, que a gente vai ver durante essa lição, é uma adoração que ela mudou muito por conta da música, por conta do celular, por conta principalmente Instagram, TikTok hoje em dia, e que é uma adoração que, na verdade, não foi evoluída, mas só foi mudado o jeito de adorar. Isso. O que o Vinícius falou é uma coisa muito inteligente, porque, às vezes, quando nós fazemos o estudo e também a leitura, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, a gente só pensa naquele contexto. Hoje, o contexto atual, o inimigo ele tenta trabalhar com aquilo que nós temos disponíveis. E hoje nós temos disponíveis culturas visuais, culturas de áudio também. Então, normalmente, aquilo que ele vai utilizar como estrutura para a gente transformar um palco de adoração diferente daquilo que nós somos feitos, que é para adorar a Deus, vai ser baseado nisso. Então, hoje, muitas pessoas tendem a se ocupar com adorações ligadas mais a visual, música, shows, tudo aquilo que as pessoas pensam quando leem o Antigo e o Novo Testamento, eles veem como desdém, algo que está muito distante, mas não algo semelhante, só com um contexto diferente. Tá? Então, acho que é muito interessante a abordagem dessa tirinha nesse contexto de adoração. Isso mesmo. Vamos para o nosso domingo, como nós temos o título aqui, Longe dos Olhos, Longe do Coração. A pergunta é, como se perde Deus? A referência aqui nos remete àquilo que aconteceu nesse contexto, que está ali em Êxodo 32, aonde começaram ali as pessoas, eles estavam enfrentando ali uma parte de pânico, né? Porque Moisés subiu até o monte, só para exemplificar bem rápido, né? Depois me vão detalhar. Mas Moisés subiu ao monte, ficou um período ali, e ali estava acontecendo o quê? O povo ele estava começando a desacreditar, porque fala, putz, não volta, né? O rapaz, nosso representante ali, não volta. Só que eles se esqueceram do principal, né? Eles tiveram o quê? Primeiro, foram libertados. Segundo, eles passaram pelo Mar Vermelho. Terceiro, a produção ali do maná para que eles pudessem se alimentar. Os ventos para poder refrescar. A labareda de fogo para poder se esquentar à noite. Então, todo o processo que Deus foi preparando para eles, todo o caminho. Só que parece que ficou de uma forma corriqueira. Começou a se tornar uma coisa rotina, tranquila, suave. E aí eles tiveram que fazer o quê? Nós vamos entender na lição no decorrer da semana aí. Mas o que acontece? Eles começaram a desdenhar de tudo o que tinha sido feito, esquecido, ou poderiam até estar na mente deles, só que eles começaram a desacreditar. E o porquê? Nós vamos entender isso na semana também. Mas a pergunta é, e nós? O que fazemos quando não sentimos presença, quando não sentimos Deus presente? Assim como os israelitas abandonamos a esperança rapidamente? São coisas que nós temos que pensar. Por que acontece? Alguma vez na nossa vida, nós tivemos esse pensamento de que nós não estávamos sentindo a presença de Deus. E aí nós pensamos o quê? Mas nós não estamos sentindo a presença de Deus. Será que Ele nos abandonou? E nós já pensamos isso. Nós como seres humanos, como cristãos ou como pessoas que estamos entrando no cristianismo, nós já passamos por essa situação. Aonde nós pensamos assim, falou, e agora? Será que eu estou sozinho nessa? Será que não vai ter como Deus me ajudar aqui agora?
só que nós esquecemos do que ele já tinha feito antes. Às vezes Deus fez tantas coisas para você antes, mas você quer que ele faça mais alguma coisa. E aí a gente começa a se afastar dele por conta dessas questões e começamos a idolatrar outras coisas. Começamos a colocar outras pessoas na frente de Deus. E isso nos remete ao quê? Que nós estamos vacilando, né? Por quê? Vamos dar um exemplo clássico que nós temos aqui. Quanto tempo está sendo pregado a volta de Jesus? Quanto tempo você já ouve que Jesus vai voltar? Mesmo o Vini, que está entrando agora na igreja, vai fazer 3, 4 anos que você está na igreja, mesmo ele está entrando há 3, 4 anos, ele já ouviu que Jesus vai voltar. Algumas vezes ainda, várias vezes. Sim. Agora, nós que estamos mais tempo, às vezes, o Gui eu não sei quanto tempo que está, mas eu que estou bastante tempo, há 30 anos aí na igreja, já ouvi muitas pregações sobre a volta de Jesus. E aí? Estamos querendo desistir desse momento? Ou nós continuamos firmes como deveríamos ser? Então é muito interessante esse contexto de domingo para que a gente possa refletir. Nós não temos que pensar lá na frente e nem assim, Deus me deixou. Deus jamais vai deixar a gente. Ele só vai deixar se a gente quiser. Então ali o povo, eles estavam passando por uma questão de dúvida, mas por quê? Porque eles estavam começando a duvidar. E tinham se esquecido do principal, que era a origem do contexto que eles tinham passado já. Então, basicamente, isso é domingo. Vocês querem falar alguma coisa? Um paralelo que dá para tirar sobre isso também é que, na verdade, Deus não precisa da nossa adoração. Ele não precisa de tudo isso que a gente faz para Ele. Na verdade, Ele nem precisa da gente. A gente que precisa dele. Porque uma criatura precisa do seu Criador. E para que, lógico, para que todos conheçam a verdade, o caminho e a vida, que é o próprio Jesus Cristo, a própria Bíblia, nós precisamos sim, como criaturas, louvar ao Criador e bendizer ao seu nome. Mas ele não precisa de tudo isso. E se fosse simplesmente por justiça, creio que ninguém estaria vivo hoje em dia. Somente ele e os seus anjos. Porque se fosse por justiça, quando uma pessoa peca, logo ela já ia morrer. Mas Que seria o lógico, né? sim. Porque quem pensar do pecado é a morte. Sim. Então nós deveríamos, cada vez pecado, nós deveríamos morrer, né, no caso, né? Mas aí tem uma coisa que dá esse gás para nós, é a graça de Deus. Porque é isso que nos permite viver e continuar pregando por anos e anos o Evangelho. Porque ainda que pareça que esteja longe, parece que esteja perto também, é meio indeciso, meio incerto, nós sabemos que Jesus ele vem como um ladrão da noite. E que dessa forma, isso tem que dar um gás no nosso coração para que a gente consiga, dia após dia, estudar mais um pouco, ler um pouco mais a Bíblia e não perder esse ânimo que a gente tem que ter. Muito bem. Falar alguma coisa sobre domingo? Em relação ao domingo, acho que é interessante a gente levar a necessidade de que, por mais que demore, nós temos que ter a noção de que Deus já fez coisas grandiosas, tanto na nossa vida pessoal quanto nas histórias da Bíblia. Em grande parte das quedas foram quando teve calmaria. Grande parte dos heróis da Bíblia, eles caíram quando se colocaram em calmaria. Nós também, se pegarmos alguns textos de Ellen White, principalmente em relação ao grande conflito, os valdenses, eles caíram quando estiveram em calmaria. Então, no momento que os israelitas eles estão à prova de fogo, eles se apegam grande ao Pai. Só que no momento de calmaria, aquele momento de mansidão, eles caem. Então a gente tem que trazer para a nossa vida a importância de mantermos fiéis, mesmo em questão de calmaria. Tá? Muito bem. Agora nós vamos para a segunda-feira com o Gui. Fala aí, Gui, para nós. Segunda-feira. Perfeito. A segunda-feira ela trabalha com aquele contexto da subida de Moisés, justamente para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Nesse momento onde ele sobe, ele deixou como liderança, temporariamente por 40 dias e 40 noites, Arão e Hur. Nesse momento desses 40 dias que Moisés esteve na presença de Deus, tendo as orientações e passando esse momento de comunhão, o povo, de maneira ansiosa, ficou desconfortável com esse tempo que ele estava longe. O povo sentiu que Deus estava distante, sentiu que estavam desamparados, sentiu que necessitavam de adoração, necessitavam fazer adoração a algo, e nisso, por um contexto de pressão de grupo, Arão cedeu para que o povo fizesse um ídolo para dar seguimento na adoração.
No contexto de segunda-feira, a gente trata de dois pontos que eu acho muito interessante a gente lidar. Pressão de grupo. Uma das coisas que nós devemos trazer hoje para o nosso contexto vão ter pessoas que não vão estar alinhadas com o nosso pensamento, que não vão estar alinhadas com o nosso propósito. E às vezes o contexto que nós nos incluímos é interessante a gente buscar a Deus sempre antes de tomar uma decisão. O povo buscou de maneira incessantemente convencer Arão a fazer um ídolo. E ele cedeu à pressão do grupo, que era o povo israelita naquele momento. E o povo israelita, Arão, além de ceder esse processo, solicitou com que o povo israelita pegasse todas as joias e fizesse o bezerro. Nesse processo de fazer toda essa cultura, esse bezerro, esse objeto para fazer a adoração, o povo deixou de lado algumas das alianças que eles fizeram com Cristo, que fizeram com Deus naquele contexto de fuga no deserto. Eles utilizaram até uma palavra que foi dada como uma palavra de quebra de aliança, que é Yahweh. Eu fui ver como se pronunciava bem essa palavra. Então Yahweh. Tem vários Yahweh. Esse contexto dessa palavra, ela traz como o nome traduzido de Cristo para os hebreus, que é de Deus, que é Ele é. Então, essa palavra significava uma aliança de Deus para com o povo, o nome real de Deus perante o povo. E eles utilizaram essa palavra para sintetizar o nome desse bezerro. E isso foi uma das coisas que mais magoou, que mais impactou o processo de Cristo na frente dessa situação. E com isso, quando eu fui ver como que era o contexto na Bíblia, diz que Deus ficou irado com tal adoração após tantas situações e provações que o povo passou perante ele. E com isto, ele cedeu para que Moisés fosse lá e repreendesse todo o povo hebreu. Então a gente pode trazer agora para o nosso contexto atual que, por mais que às vezes a gente tende a ter uma vida pacata e nós procuramos um processo de adoração, nós temos que voltar nossos olhos a Deus. Nós vamos acabar, no nosso contexto, se não buscarmos a Deus, trocando eles por coisas muito inferiores. E coisas inferiores que não impactam a nossa vida de boa qualidade. Podemos trocar eles tanto por festas, bebidas, às vezes uma coisa que nós temos na nossa rotina que é essencial para nós, como o nosso trabalho. Se nós não trabalharmos com uma saúde espiritual, aquilo vai tomar como símbolo e um Deus na nossa vida. Eu acho que o povo de Israel, nesse momento de 40 dias que eles ficaram afastados, eles deixaram isso de lado, esse contexto da adoração a Deus, duvidaram e caíram em algo banal. Justamente porque eles tinham as raízes egípcias, na lição fala que, pelo fato da raiz egípcia neles serem muito fortes, o touro significava algo muito poderoso para os egípcios, significava um contexto muito presente no dia a dia, justamente pelo processo agrário, né? Então, trazendo um pouco da agropecuária no contexto dos egípcios, eles tiveram a ideia de fazer esse bezerro. Então, era algo que estava presente no dia a dia deles no Egito. Então, na nossa vida hoje, tem algo que está no nosso dia a dia que pode estar tirando a nossa adoração de Deus? Isso foi o que fez com que grande parte do povo de Hebreu caísse. Muito bem. Alguma coisa, Vini? Não, se a gente trouxer para hoje em dia, por exemplo, uma analogia mais não conceitual, uma analogia mais moderna, no caso, por exemplo, se um culto começa às 9 da manhã, na verdade, está programado para começar às 9, começa às 9h30, muitos irmãos vão acabar saindo da igreja, muitos irmãos vão acabar se desanimando, vão falar, esse culto não vai ser legal, acabou atrasando muito. Quem que vai pregar, quem que vai cantar, se preocupam muito com o que vão fazer. Mas quando a gente olha esse atraso, e o atraso de Jesus também, não um atraso, porque o tempo só Deus sabe quando ele realmente vai vir. Mas quando a gente pensa nisso tudo, é interessante entender que não tem um substituto para Jesus. Mesmo que a gente acabe em festas, em bebidas, em pornografia, em tantas coisas assim, essas coisas não vão substituir Jesus do lugar que ele está e da adoração que ele deve ter. E que é isso que a gente tem que aprender a obedecer, de fato. A consistência, a obediência, isso que muitas vezes falta na rotina do cristão. Eu acho que a gente tem que entender no nosso dia a dia a importância de adorar corretamente a Deus. Porque o inimigo ele coloca situações que tiram o nosso foco com muita facilidade. Se nós não acordarmos com a nossa mente sintetizada, conectada com Deus, nós vamos acabar perdendo para adorações básicas.
rede social, celular, palavras de baixo calão e outras coisas mais obscuras que há no nosso dia a dia, que há com muita facilidade na internet. Nós temos que dar prioridade à adoração sincera a Deus, porque o inimigo ele coloca muitas barreiras no nosso dia a dia. Que o pior disso tudo é que o inimigo sabe o nosso ponto fraco. Sabe? E aí que tende mais a cair em tentação, a cair no pecado. Mas já vi até uma analogia, uma curta analogia, que se Eva, antes de ter pego o fruto e comido, tivesse conversado com Deus, ela não teria pecado. E o pecado não teria sido instaurado no mundo naquele momento. Então, se um pouco antes da gente pecar, um pouco antes da gente buscar o celular, um pouco antes da gente buscar usufruir da tentação, e se a gente conversar um pouco com Deus? É uma saída assim, dramática que dá para mudar o rumo da nossa vida. Muito bem. Vou só acrescentar algumas coisas aqui, rápida, que os meninos falaram muito bem, que são a questão muito grande. Primeiro, o nome que o Gui nos falou, que ele nos descreveu muito bem, que nos remete à situação do que houve uma junção. Arão ele usou a junção de um bezerro de ouro, que era uma idolatria, com um nome que era utilizado para ser o grande eu sou, que é Deus. Então ele utilizou festa do Senhor, de uma referência como se realmente eles estivessem adorando o Deus verdadeiro, mas através do bezerro de ouro. Segunda coisa, eles estavam fazendo essa idolatria de uma forma consideravelmente horrenda, por conta de risos, malícias, carícias, zombarias. Então você imagina como que estava essa adoração a esse bezerro ali naquele momento. Tanto que a ira de Deus foi muito grande, que ele queria fazer o quê? Matar o povo. Falou assim, não quero mais esse povo. E nós vamos entender na próxima lição, que vai ser com o Vini, não vou entrar, tá, Vini? O Vini poder falar dessa parte, que teve alguém ali para interceder. E aí eu vou deixar com o Vini para ele poder falar depois. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, temos que ter cuidado, igual os meninos citaram aqui muito bem sobre essa questão, porque assim, são 40 dias e 40 noites que eles ficaram sem ter ali um encontro com Moisés, que Moisés ficou ali no monte conversando com Deus, sendo aconselhado daquilo que ele tinha que fazer, preparando também o que nós estudamos na lição anterior, que era o santuário, que nós estudamos muito bem, descrevemos ali um pouco do santuário, que seria ali uma forma íntima de você ter um contato com Deus. Então, se você não assistiu, assiste lá, entra na nossa playlist aí, já acessa lá e assiste essa parte também, para você entender um pouquinho mais sobre o santuário, a representatividade que teve. Então, que nós temos que ter esse cuidado, igual o Meninos falou. Então, assim, erros e falhas cometemos todos os dias. Nós, você está em casa também, todos nós cometemos. Só que nós temos que tomar cuidado, porque a idolatria deles estava grande, eles estavam usando o nome de Deus em vão, e isso estava se tornando um caos total. Então, assim, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala assim, mas Deus não está presente. Erradamente, ele está presente todas as vezes. A gente que pode colocar ele de lado. Mas vamos entender agora quem que era essa pessoa aí que estava ali para ajudar o povo ali. Fala aí, Vini. Que justamente essa pessoa, que é o intercessor, que é o título da lição de terça-feira, a gente entende na Bíblia também que Deus, como se a gente fosse analisar como um líder de um povo, que é o próprio Deus, é Moisés também, que foi inspirado por Deus. Quando as regras de uma empresa, por exemplo, são bruscamente quebradas, o líder vai ficar muito bravo com isso. E isso acontece repetidamente, ele vê isso acontecendo e não tem nenhuma transformação do seu povo, ele vai querer mandar essa pessoa embora, vai querer tirar ele do meio dos que estão fazendo certo, que se arrependeram, que querem seguir uma vida melhor. Que na verdade é o termo metanoia, que a gente estudou na lição passada, no trimestre passado. E a gente entende isso quando Moisés ele pergunta a Deus em Êxodo 32:11, que diz assim: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, como aos intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E aí meio que
Moisés, ele fez esse papel de intercessor porque ele tentou conciliar ali os erros da humanidade com o todo-poderoso Deus. Porque Deus, se ele quiser arrancar tudo isso daqui, ele arranca. Se ele quiser tirar a gente da onde a gente está para levar a gente para pregar o evangelho na África, ele consegue fazer isso. E com todo esse poder, Moisés, ele sabia exatamente o poder que Deus tinha e sabia que, na verdade, se ele quisesse realmente acabar com aquele povo, ele conseguiria acabar. E aí ele falou, peraí, Deus, não é dessa forma que tem que ser também. Vamos ver, porque se tiver um arrependimento real, uma transformação de pensamento e atitude, aí a gente percebe que na verdade dá para salvar essas pessoas. Botar um ponto final agora não é de fato a melhor opção que a gente tem. E ele fez esse papel de intercessor, e quem faz esse papel de intercessor durante a Bíblia no Novo Testamento e durante toda a nossa vida aqui na Terra é o próprio Jesus Cristo. Que ele veio no meio de nós, ele sofreu toda a dor do pecado, sofreu toda a dor da tentação, e mesmo assim ele resistiu. E ele resistiu, morreu, foi crucificado, derramou todo o seu sangue para que a gente pudesse viver e para que a gente pudesse acreditar nisso tudo, né? E que até que Moisés, ele aqui na lição fala que ele declarou: prefiro que meu nome seja apagado do livro da vida a vê-los excluídos. Moisés estava disposto a sacrificar sua própria vida pelo povo para poupá-lo da destruição. E quem está disposto a poupar toda uma nação, todo um planeta inteiro da destruição é o próprio Jesus Cristo. E essa intercessão entre Deus e os homens é algo crucial para que a gente possa acreditar que não é um Deus de rebeldia, não é um Deus de orgulho, não é um Deus genocida, mas é um Deus de amor, que mesmo com tantas coisas que aconteceram no passado, com tantas coisas brutais que a gente pode ver, na verdade isso tudo foi para que o evangelho continuasse sendo pregado e para que o povo continuasse sendo gerido e acreditasse na palavra de Deus. Muito bem, mais alguma coisa? Não. Gui, falar alguma coisa? Quando a gente lê esse capítulo, a gente percebe o quão forte foi esse posicionamento de Moisés. Porque Moisés, ele abertamente, ele nunca deixou de repreender o povo com a devida seriedade e sinceridade. Mas nesse momento, Moisés, ele fez um apelo. Lembra-te de Abraão, como está descrito aqui. Ele fez o apelo. Lembra-te de Abraão, né? Isaac, Israel. Lembra-te da tua mão que tirou o povo do Egito. Ele falou justamente sobre, lembra-te daquela aliança que foi feita no passado. E na Bíblia mesmo relata que Deus se arrependeu dessa ira acima do povo. Mas Deus não deixou de repreender o povo da maneira correta. Apesar da ira com que Deus falou o que ia fazer com o povo, falou que ia erradicar aquele todo mal da raiz, Moisés, com todo o coração, de maneira extremamente piedosa, suplicou e falou abertamente da importância das promessas que foram feitas no passado. Porque Cristo, Deus, ele não quebra as promessas que faz ao povo. Ele é uma pessoa que cumpre. Então, embora diariamente o ser humano tende a quebrar aquelas alianças que foram feitas no passado, Deus, ele não faz isso. Ele não tem esse papel, esse comportamento. E baseado nisso, Moisés fez esse apelo ao povo. Então, a gente pode parar para pensar que, por mais que nós temos essas quedas diárias, Deus é justo independente da situação. Esse processo de justiça do povo, de Deus com o povo, não é fácil, nem para ele, que é um ser divino, porque Deus ira, Deus ama, Deus se entristece também. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, essa noção de que nossas ações, atitudes, por mais que pequenas sejam, entristecem e também ira a Deus, né? É um povo que não merece tudo que Deus faz por nós, mas Deus nos ama independente da situação. Então, aqui, a maneira que Moisés suplicou para que Deus não fizesse essa erradicação com o povo foi de tal maneira que ele quis dar a sua própria salvação eterna para que Deus deixasse com que o povo tivesse mais uma chance, não que salvasse o povo da morte. Então, Moisés queria colocar-se no lugar para ser um cordeiro, que naquela época era o comum de fazer, né? Dar um cordeiro para amenizar aquele pecado que você cometeu, dar o melhor daquilo que você tinha,
mas Deus sinalizou que essa não era uma atividade, uma função que Moisés conseguiria suprir, justamente pela sua mortalidade como ser humano. Muito bem. É interessante como essa intersecção, né, de Moisés é que, né, igual o Gui falou aqui no final, por mais que ele tivesse intercedido ali, ele não poderia porque ele é um cara pecador, né? Como eu, como você, mas a representatividade que ele teve ali, vamos imaginar aí, eu não lembro quantas milhões de pessoas, quantas mil pessoas tinham, mas vamos pôr que tivesse umas 3.000 pessoas. Dessas 3.000, Moisés poderia conhecer ali, às vezes, umas 20, 30 pessoas, em base, em média ali, não conhecia todo mundo. Só que mesmo assim ele intercedeu por todos que estavam ali, né? E ele só fez o quê? Uma representatividade que mais à frente, que nós vamos entender também, que teve uma pessoa que vai fazer, que fez, na verdade, essa representatividade, só que essa pessoa podia fazer. Por conta que ele tinha... Vou deixar para os meninos falar na quinta-feira, porque vai falar muito bem sobre isso. Mas, só para que vocês possam entender o quanto a história de Moisés, desde o início de Êxodo, lá, desde o de Êxodo 1, como que tem todo um trabalho sendo feito através dos anos, né? Porque vai, nossa, mas a Moisés se tornou um líder, se tornou uma pessoa unida ali com Deus e não cometeu nenhum ato. Sim, cometeu vários erros ele cometeu. E nós sabemos, está escrito lá em Êxodo, desde o 1 ali, ele cometeu alguns atos até ele chegar no que ele é. Ele teve que passar por um trabalho, uma lapidação, né? Então nós precisamos todos os dias passar por essa lapidação. E o povo, eles estavam precisando passar pela lapidação. Só que aconteceu esse desdenho deles estarem por 40 dias preocupados se realmente Deus estava ali com eles. Então, assim, a pergunta é: será que nós estamos dispostos a morrer por alguém? Dispostos a se sacrificar por alguém? Aí você fala assim, não, mas pela minha mãe eu morro. Mas vamos falar assim, se você morreria por uma pessoa que você não conhece, você intercederia por ela, assim, firmemente, falava para Deus assim, ó, pode riscar meu nome do livro da vida, para que essa pessoa não se perca. Dá mais uma chance para ela. Será que nós teríamos essa coragem de falar assim, abertamente, firmemente? Não, Senhor, eu estou com essas pessoas. Vou até o fim com elas. Mas é muito interessante o que Moisés fez. Porque ter uma coragem como essa, de uma certa forma, ele bateu de frente com Deus, sendo que Deus poderia eliminá-lo a qualquer momento. Falar, não, beleza, você não quer, tá arriscado aqui, sentença de morte para você. E você vai morrer pelo povo. Poderia falar isso. Mas, como é bom agora ser pecador, né? Porque Deus falou assim, você não tem como fazer essa representatividade porque você tem pecado. Mas é interessante porque o amor que demonstrado por Moisés pelo povo, por menos, igual eu falei, poderia conhecer até mais pessoas, mas a gente está só fazendo um exemplo aqui. Ele poderia morrer por pessoas que eles não conheciam. E ali a gente entende um contexto que vai acontecer mais para frente, que os meninos vão falar agora, na quinta-feira, antes de eu falar a rede semântica aqui primeiro. E vocês vão entender o porquê que tem uma representatividade de Moisés como a continuação da história que está na Bíblia, essa continuação que é muito interessante, que a gente vai falar também. Então a nossa palavra é idolatria. Quando vocês ouvem a palavra idolatria, o que vem à mente de vocês? Fala aí, meninos. Culto? Cara, eu pensei em desespero. Desespero. Eu coloquei aqui como saudações, né? A gente faz saudações quando a gente dá idolatrando de uma certa forma. E eu coloquei sem propósito, que não tem um propósito para seguir. A gente acha que está tendo um propósito, mas na hora que a gente cai em si, fala, vixe, o que eu estou fazendo? Então a gente tem que pensar bastante nisso. Agora sim nós vamos entender um pouco do que eu estava citando aqui para vocês, com os meninos na quinta-feira. Podem começar, quem quiser falar primeiro, pode falar, depois o outro. Eu posso começar? Pode. A quinta-feira, ela faz uma junção daquilo que um cristão ele tem que ser preparado para
que estar preparado para discernir. Muitos cristãos hoje, eles tentam fazer um paralelo da importância do Antigo para o Novo Testamento. O Novo Testamento ele só ganha causa quando nós conhecemos a importância das lutas vividas no passado pelos patriarcas, pelos povos, por Deus, por Davi. E aqui a gente começa a ter o conhecimento de quão importante é a gente estar alinhado com os 10 mandamentos, estar alinhado com o processo de adoração e estar alinhado com o Cordeiro de Deus. O processo de Moisés, onde ele tenta fazer com que caia sobre ele toda a súplica, todos os pecados, todas as culpas que a equipe, que os israelitas eles fizeram durante esse processo de cultuar um Deus que não tinha nenhuma força, que não tinha nenhum poder, que não tinha nada além de uma imagem feita banhada a ouro. Ele tentar colocar isso ao seu contexto para fazer com que o povo fosse remido daqueles pecados, levou em consideração a importância de Cristo para os dias de hoje. No Antigo Testamento, quando nós paramos para fazer um paralelo da importância de Cristo, a gente vê que Cristo também passou os 40 dias no deserto, assim como o povo passou. Ele venceu. Cristo, independente da situação de fome, independente da situação de desespero, ou aquele momento na cruz do Calvário onde Deus deixou ele para lidar com esse processo dos pecados, e ele se sentiu sozinho, ele não caiu. Então, esse paralelo onde Moisés tentou se colocar, nós conseguimos trazer um contexto a Cristo. A importância de ter Cristo alinhado com os nossos processos no dia a dia faz com que nós remetemos a importância dos 10 mandamentos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Que hoje o cristão ele tende a trazer um contexto só favorável àquilo que ele vive. Então, se no Novo Testamento Deus fala que eu sois salvos pela graça, eu não preciso fazer obras, no Antigo Testamento sinaliza a importância das obras corretas a serem feitas, a importância de seguir a lei de Deus. E no contexto de vida de Cristo, Cristo simboliza a importância de você estar alinhado com a lei e também pregar o amor do Evangelho. Cara, e a pergunta central dos 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, é justamente quando Jesus ele nos diz em Marcos 8:27, quem os outros dizem que eu sou? Sabe? E se nós sabemos que Jesus Cristo é o próprio Deus, então quem que as outras pessoas dizem o que é Deus, o que ele fez no passado? Que, na verdade, antigamente, nós víamos, na época de Moisés, por exemplo, que para que os pecados pudessem ser remidos e pudessem ser perdoados também, existia todo um rito até chegar ao ponto de um cordeiro ser sacrificado. E depois disso, quando Jesus veio à Terra, quando João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente percebe que não há mais necessidade desse rito, de um cordeiro, de fato, um animal ser sacrificado para que pecados pudessem ser remidos. Porque, na verdade, hoje aqui, nós estamos quase na posição de salvos, mas não estamos ainda justamente porque Jesus não voltou. Mas que... E Jesus ele veio para tirar essa dúvida da nossa cabeça de que antigamente, no Antigo Testamento, Deus era um Deus ciumento, orgulhoso, controlador, mesquinho, injusto, genocida, sedento de sangue, perseguidor, homofóbico, racista, infanticida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. E é isso que diz Deus, um delírio, que é do autor Richard Dawkins. E ele diz que Deus era assim, mas na verdade, será que Deus ele realmente ele quer o nosso mal? Será que ele realmente quer matar a nós? Lógico que Deus se ira, assim como eu disse no exemplo do líder. Lógico que ele vai se irar quando uma pessoa comete um pecado, quando ele comete um erro. Mas que Jesus Cristo ele veio para nos mostrar que a vida com Deus ela é muito mais simples, ela é muito mais tranquila, ela é melhor de fato e ela tem paz no coração. Não tem mais aquilo de preocupação, né, com Cristo. Lógico que por nosso coração ser pecaminoso e ter esse engano, a gente vai acabar pecando, a gente vai acabar caindo em tentação. Mas que, na verdade, para cumprir tudo isso, o Cordeiro de Deus teve que vir para que ele pudesse dar esse ponto final, para que animais não precisassem ser mais mortos. Que um ser único ele veio, morreu e pagou todo esse preço do pecado que nós cometemos e foram cometidos antigamente.
né? Tanto que em Mateus 5,17, na Bíblia diz assim que não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E que quem disse isso foi o próprio Jesus. O inimigo ele tenta fazer com que nós fiquemos paralelo à mensagem de Jesus. O inimigo ele tenta colocar situações na nossa vida, a gente deixa de discernir a favorável aquilo que é o correto, né? Então, no dia a dia, se nós não levarmos em consideração a importância de Jesus como um cordeiro, a importância do simbolismo que é tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente pode cair em algumas armadilhas espirituais. Então, a importância de você saber honrar, a importância do sacrifício, a importância da morte de Jesus. Muitas pessoas hoje, elas trazem para o contexto a ressurreição, mas não sabem o contexto da importância da morte de Jesus para os nossos pecados. As pessoas têm que ter noção que Jesus morrer pelos nossos pecados é a maior prova de amor que nós podemos ter. Vindo de um Deus onde é rotulado como um Deus egoísta, um Deus duro, um Deus, como o Vinícius citou, até malévolo, megalomaníaco, que muitas pessoas, quando não sabem desse contexto, tentam associar a imagem do Antigo Testamento. Mas Cristo ele veio para trazer toda essa visualidade diferente, trazer esse contexto diferente. É importante a gente trabalhar com a importância do Cordeiro de Deus. Porque enquanto Moisés, ele na sua plenitude, depois de passar 40 dias face a face com Deus, depois de ele ter todo esse contato, ele sinalizou que tinha essa vontade de ser um cordeiro para livrar do seu povo. Como uma pessoa pode ter tanto amor depois de passar 40 dias com um Deus que as pessoas rotulam ser egoísta? Como uma pessoa pode despertar tanto amor assim, né? Então, no nosso dia a dia, o que mais falta hoje é o amor. Então, nós andarmos com Deus, não tem outros benefícios, não tem outros malefícios. Só tem o amor que nós podemos colocar no nosso dia a dia. Por isso que, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós vamos ter a noção da importância de Jesus todo nesse contexto. Então, o Velho Testamento não é para sinalizar um Deus maldoso, é para sinalizar a esperança da morte de Jesus. A esperança, as boas práticas que nós devemos levar para nossas vidas. Muito bem. É interessante que os meninos comentaram, né, sobre o Cordeiro de Deus, que nos refere, e nós temos falado sobre isso até algumas vezes, com citações, e como eu disse, né, anteriormente, como que o contexto ali da história de Moisés tem mais uma exemplificação com a história subsequente, que foi quando Jesus veio a este mundo, né? Todas as referências, né? A referência de 40 dias e 40 noites, onde houve uma preparação da intercessão, né, do povo, que era Jesus passando ali pelos 40 dias e 40 noites sem se alimentar, aonde ele foi tentado pelo inimigo, aonde o povo foi tentado pelo inimigo, só que Jesus não caiu, o povo caiu. Mas ali os anjos estavam cuidando também de Jesus, e Moisés era como se fosse, não estou querendo falar que ele era, tá, gente? Uma exemplificação de como se ele fosse um anjo ali tentando interceder pelo povo, referente a entender que o contexto, ele já provavelmente na conversa com Deus ali, pode ser, isso é um achismo meu, que ele sabia do plano da salvação que ia vir à frente. E igual os anjos pediu para morrer no lugar de Jesus, ele deve ter pedido também. Só que aí houve aquela questão, você não pode, pela questão humana que você representa e pelo pecado que você tem. Então nós entendemos o que 40 dias com Deus vai fazer você amar alguém. Não só na parte de relacionamento assim, entre uma pessoa ou outra, mas eu falo na questão de humanidade, você amar o próximo, como nós devemos amar dos 5 mandamentos que nós já citamos lá, que faz uma referência ao amar o próximo, sem seguir aquele cronograma, que é o famoso cronograma que a gente tem que seguir na nossa vida, que a gente sempre tem algum cronograma, não vai ter como. Então o Cordeiro de Deus, ele saiu da sua divindade, um ser que não tem um começo, não tem um fim, saiu da sua divindade para se tornar pequeno, como nós, e demonstrar qual é realmente o caráter de Deus, que estava sendo distorcido desde lá do Jardim do Éden.
que era uma representação de que ele era tirano, que ele ia matar as pessoas, que ia ser isso, que ia ser aquilo. E Jesus veio comprovar que o caráter de Deus era diferente. E começou a comprovar de uma forma que as pessoas estavam escolhendo morrer. E não ele que estava querendo matar as pessoas. Porque as pessoas começaram a fazer o quê? Primeiro, perseguir. Segundo, queriam matar ele de todas as formas. Então a pessoa, um ser divino que veio para este mundo, chega, começa a pregar sobre a palavra de Deus e vivia em constante ameaça de morte. Tanto que ele teve que se afastar algumas vezes, ficar escondido. Se você ler João, você vai entender muito bem sobre essa questão do ministério de Jesus, que ele descreve muito detalhadamente. E tudo que eu estou citando aqui você pode conferir, você pode ler lá, que está escrito lá sobre esse ministério. Quais são as pessoas que ele estava ajudando e como as pessoas naquele tempo estavam ficando irados com ele por causa disso. Então ele estava mostrando qual que é realmente o caráter de Deus. E já dando um gancho para a nossa sexta-feira, para que a gente possa finalizar também a nossa lição, que está muito boa, que é aquela questão, né? Mais forte que a morte. Aqui nos remete a algumas situações, que vamos lá. Jesus, ele passou primeiro ali pelo um julgamento que não deveria ter sido acontecido, né? Segundo, ele foi o Cordeiro de Deus, por quê? Porque ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi maltratado perante esse julgamento, e ele não esboçou nenhuma reação. Depois ele foi chicoteado por várias vezes, como se fosse um animal, tanto que o corpo ficou desconfigurado. E um filme que fica próximo é o Paixão de Cristo. Se você assistir Paixão de Cristo, você, consequentemente, você vai se sentir muito emocionado, porque é baseado em quase no detalhe ali, mas a gente vê uma imagem ali de Jesus ali naquela história do filme, e pensamos que é 10 vezes mais aquilo que ele tinha sido sofrido. Então ali ele tudo calado, por isso o cordeiro. Porque quando o cordeiro ele era morto, ele era calado, sem reclamar, sem esboçar alguma reação. E ali você pode entender o seguinte: qual que é o salário do pecado? É a morte. E nós deveríamos morrer, nós deveríamos ter a ira de Deus contra nós. Só que Jesus pegou essa ira para ele. Então você imagina a ira de Deus se caísse sobre cada um de nós hoje. Tanto que nós iríamos sofrer sobre esse pecado que nós temos, que nós carregamos. E Jesus sofreu pelo pecado de todos, da humanidade inteira. Então a ira de Deus caiu sobre ele. Olha como que ficou a ira de Deus caindo sobre. Então ali na morte na cruz, quando foi acontecer ali, houve escuridão, houve silêncio na terra. Todo mundo ficou vazio, sentiu um vazio muito grande. E o pecado era tanto que houve uma separação entre Jesus e o Pai, e Deus Pai. Por quê? Porque o pecado era muito. E tem até a frase: Deus meu, por que me desamparaste? Então nós temos que entender, gente, que o seguinte: o maior preço foi pago. Hoje nós podemos não sentir a ira de Deus. De que forma? Continuando, buscando um pouquinho de cada vez o caminho, para que a gente não possa se perder, não possamos cair no fato de que a gente desacreditar que, por exemplo, que Jesus vai voltar, que é uma questão pregada há muitos anos que nós estamos carregando. Então, assim, a ira maior, Jesus segurou firme, pegou para ele, falou assim: olha, povo meu, eu amo vocês, vou morrer por vocês. E ele fez o maior sacrifício. E ele conduziu isso, e ele foi um vencedor. Então ele foi mais forte do que a morte, porque ele venceu a morte. E ele venceu a morte para poder, hoje, você acordar e poder sorrir para alguém. Isso é legal.
Você sair da sua casa hoje e trabalhar, ser conduzido por Ele, e chegar na sua casa hoje, conseguir deitar, dormir com tranquilidade, porque Ele fez o maior sacrifício por nós. Isso é muito interessante, porque Deus, Jesus, que veio também provar este caráter de Deus, Ele mostrou que nós devemos amar o próximo, nós devemos amar a Ele. E Ele deixou uma descrição em 10 mandamentos para que a gente possa seguir. A questão é, nós seremos salvos pela lei? Não. Nós seremos salvos pela graça não, pelas obras? Também não. Nós seremos salvos pela graça, sim. Mas se nós não utilizarmos nem a lei e nem as nossas obras, como que nós vamos contar que nós fizemos alguma coisa? E outra, no céu eu não vou sozinho. Se eu não fizer minhas obras, como que eu vou querer ir para o céu? Vai ficar só eu lá? Não vai ter graça. Eu preciso das pessoas ao meu lado. Só que assim, se fosse pelas obras, nós iríamos se vangloriar todos os dias. Ah, mas fui eu que levei fulano para a igreja. Tem lá 10 estrelas para mim. Quantas vezes nós iríamos se vangloriar se nós tivéssemos obras? Como seres humanos. Nós pensando como seres humanos mesmo. Que fui eu que trouxe. Se nós fôssemos pela fé só, nós ia falar assim, não, eu guardo os 10 mandamentos aqui, ó, retinho, tranquilinho, certinho. Assisto a live, nossa, nos mínimos detalhes. Então, assim, ainda bem que nós temos a graça, né? Porque convencimento nós, às vezes, temos bastante. Sou eu que faço, sou eu que fiz. Então, Deus, Ele planejou tudo certinho. E Ele planejou para o povo de Israel também. Só que eles estavam sendo muito ingratos, como nós também podemos ser ingratos aqui. Então, quando você achar que você está sem a permanência de Deus, ou Deus não está perto de você, lembre-se o que Jesus fez por você. Todos os dias, lembre-se o que Jesus fez por você. E o que você precisa fazer para que Jesus fique feliz junto com você. Mas não para que você se vanglorie, mas que você sempre coloque Ele como a maior razão de você hoje, por exemplo, nós aqui hoje, estarmos falando sobre isso. Sem a ajuda de Deus, consequentemente, eu não estaria falando. Já estaria gaguejando aqui, suando mais do que o normal, porque é capacitação. Nós estudamos da lição anterior sobre capacitação. Então, Deus, Ele capacita você a levar a mensagem. E Ele vai estar com você, por mais que você esteja passando por dificuldades, por mais que você ache que Ele não está com você, Ele está com você. Igual na tirinha. Vamos pensar na tirinha. Não vamos fazer bezerros de ouros. Não vamos brincar com Deus. Não vamos deixá-lo de lado para a gente resolver os nossos prazeres. Porque quando nós começarmos a fazer isso, nós vamos começar a distanciar. E a partir do momento que a gente começar a distanciar, nós vamos começar a negar, nós vamos começar a duvidar, e nós vamos começar a criticar, e nós podemos fazer coisas horrendas, como o povo fez naquele período, e a gente não vai ter alguma justificativa, a não ser mesmo a gente buscar a nossa própria morte. E se você não quer ter a ira de Deus no final dos tempos, busque a Deus, continue firme com Ele, e ajude as pessoas a entender também que Deus ama todas elas e querem que estejam junto com todos nós lá no céu para comemorarmos, celebrarmos sobre essa grandiosidade. Então, basicamente, isso é sexta-feira. Acho que eu me prolonguei um pouquinho aqui, mas se os meninos quiserem dar mais uma palhinha aí para a gente finalizar, fiquem à vontade aí. Eu só acho importante destacar também que a pior coisa que tem um relacionamento, seja ele amoroso, ou com os pais, ou até com o próprio Deus, é a dúvida. Porque quando a gente não tira essa dúvida de fato com a pessoa ou com o próprio Deus, a gente fica pensando, não, mas talvez seria melhor dessa forma, talvez seria melhor daquele outro. Às vezes essa pessoa pensou dessa forma, sem ter nem consultado aquela pessoa, sem nem saber da verdade. E aí que a gente acaba tirando nossas próprias conclusões, e com as nossas próprias conclusões a gente acaba idolatrando alguns comportamentos, acaba buscando outras coisas sem ser a verdade, e acaba fugindo do que realmente nos liga entre a pessoa e com o próprio Deus. Uma das características que você fica com os olhos mais brilhando é quando você percebe que Jesus, ele era humano. Ele tinha medo, ele chorava, ele se angustiava,
E como que ele conseguia aguentar esse fardo? Justamente pela comunhão que ele tinha com o Pai. Ele orava bastante. Ele era sempre muito próximo do Pai. Então, se a gente está passando por uma situação difícil, se a gente está passando por um momento de dúvida, a gente está com medo, a gente tem que se apegar ao Pai. Porque ele sabia que ele morreria. E então ele se angustiou. Independente da situação do pecado, ele viveu no mundo numa época que era muito difícil. Uma época que as pessoas tinham prazer e se respaldavam com leis banais para serem ruins. Se a pessoa via uma pessoa machucada, eles não ajudavam porque diziam que era sábado. Imagina você ir contra uma multidão que é desse jeito e conseguir pregar e converter. Era angustiante e por isso esse mesmo povo foi aquele que jogou ele aos leões. Então temos que orar, temos que manter a comunhão. Porque Cristo foi humano, ele chorou, ele teve medo e ele venceu o pecado com o apoio do Pai. É isso aí, vou pedir para o Gui orar para que a gente possa finalizar a nossa lição. Fala aí, a última coisa, que é como o hino diz, né? Não desistir, pois Cristo vem logo. Então, se a gente continuar nisso, só da gente acordar e abrir os olhos já é a primeira bênção da nossa vida. E da gente poder deitar na nossa cama, pedir para Deus uma boa noite de sono, para acordar no dia seguinte já é a bênção inicial e final da nossa vida. Então, não tem... Na verdade, pode ter muitos motivos do porquê desistir, mas que mesmo assim não desista porque Cristo vem logo e que mesmo assim o preço já foi pago, o grande preço já foi pago por nós e é só a gente buscar. É isso aí. Gui, ora pra gente, para finalizar? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, somos gratos, Senhor, porque aqui o Senhor está conosco, Pai. Em cada dia da nossa vida o Senhor tem nos orientado e tem nos provido bênçãos, que nós possamos deixar nosso coração amolecido para ouvir a Tua palavra e para pregar sobre o Teu amor, Pai. Toma-nos em Tuas mãos, que possamos ter uma ótima semana, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. E você que ficou com a gente até o final, já deixa seu like, já compartilha com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações quando nós estivermos postando os nossos podcasts e as nossas lições. E convido você para estar aqui conosco na nossa próxima lição, a lição 13, que nós estaremos finalizando esse trimestre, que tem como título A Glória do Senhor. Que possamos estar aqui para poder entender sobre esse título e que vocês estejam felizes também aqui com a gente. Tchau, tchau.